Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, não é? Sejam bem-vindos. Já estavam aí, oi, oi, boa tarde. Fixes, corações. Ok? Também podem mandar corações. Já sabem, vamos aguardar mais um bocadinho. Hoje, quinta-feira, portanto, aula livre. Vamos ver se entra aí mais pessoal aí dos grupos do WhatsApp, dos diferentes grupos. Alunos de outras turmas, futuros alunos, convidados e, obviamente, a quem nos está também a acompanhar através das nossas redes sociais. Hoje estamos aí a transmitir para todo o lado, para todo o país, para todo o mundo. Ok? E, portanto, já sabem, daqui a um bocadinho iniciamos. Hoje vamos iniciar a explicar a quem está aí como convidado o registro na plataforma e vamos fazer já 2 ou 3 perguntas. Vamos entrar num teste e vamos fazer 2 ou 3 perguntas já relacionadas com o tema da aula de hoje. Depois vamos dar a aula e possivelmente no fim ainda conseguimos fazer mais meia dúzia de perguntas, ok? No final da aula. Explico novamente o registro gratuito para quem está aí como convidado e, obviamente, vamos também tentar fazer meia dúzia de perguntas, que é para vocês também verem a diferença entre responderem no início da aula e responderem no final da aula. E para quem está aí como convidado, inclusive a pessoas que estão aí inscritas até em escolas que não são nossas parceiras, poderem gratuitamente fazerem o registro e praticarem testes na Drivebox gratuitamente, ok? Certo? Pergunta agora direta para, antes de iniciarmos então com a explicação de como podem fazer o registro, quem ainda não fez registro, obviamente. Pessoal que está em formação, nomeadamente e principalmente a turma de junho, como é que está aí as aulas? Tudo em dia? Uma ou outra atrasada? O Gabriel está, o Márcio está, ok? A Nancy penso que seja de uma turma, exatamente, a Nancy é da turma de março, exatamente. Está tudo, Nancy? Tudo ok? Tudo a rolar? Como é que vai aí o estudo? A aguardar o exame? A fazer aulas práticas, por exemplo? Como é que está isso? Ok, já vi que o pessoal que está a mais atual já está, o turma de junho está tudo ok. Estão todos aí a acompanhar direitinho. Ora bem, já temos aqui alguns. Muito bem. Está fazendo eco? Vejam se melhorou. Boa tarde, Ado. É sim, Ado. Melhorou o som? Ok, muito bem, Nancy. Já está no eco do som. O som está melhor agora? Sim? Ah, ok. Ótimo. Vocês digam. Pronto, é só vocês falarem, ok? Mas já estás a terminar então, Nancy. Se estás na aula 14 do E-Condução, já só te faltam 3. Portanto, está próximo. Só mais um esforço. E não esquecendo de continuar a fazer testes. Ok, pronto. Estamos na hora. Já dei aquele delay normal de tentar, obviamente, que toda a gente entre, que toda a gente tenha acesso. E também para vocês se acomodarem. E vamos então iniciar. Como eu estava a dizer, e atenção, quem faz isto e quem pode fazer isto é simplesmente quem está aí como convidado e que queira então fazer um registro gratuito, ou se já fez, obviamente só, entre aspas, observa a parte seguinte, que é onde é que pode selecionar posteriormente à aula, para depois da aula fazer um teste de treino temático, ok? Sobre o que vai ser falado na aula. Como eu estava a dizer, a aula hoje é das velocidades, não vai ser só velocidades. Vou já também de seguida apresentar os objetivos da aula, mas primeiro, como eu estava a dizer, o que eu vou fazer agora é uma coisa muito rápida. Vou partilhar aqui a minha tela para também fazermos um teste. Ok, deixem ver se isto vocês agora acho que já estão a começar a ver aí. Ok, já conseguem ver aí carta de condução, certo? Ajudem-me lá, por favor. Sim, ok. Sim, fixe. Portanto, isto obviamente
é para quem está aí como convidado e que ainda não tem registro na Drivebox. Se quiser fazer um registro gratuito, sem problema algum, para poder então fazer testes, basta entrar em cartaconducom.com e andar aqui para baixo, rodar aqui com o ratinho, e aqui onde diz começar, simplesmente carrega, seleciona a categoria, por exemplo, ligeiros, apenas pede o nome, que pode-se pôr primeiro e último, ou só um nome, o que vocês quiserem. Um mail, obviamente, válido, que é para receberem o acesso. Ok? Telemóvel e o conselho de residência, fazem inscrever, inscrevem-se, voltam outra vez e podem voltar outra vez ao cartadecondução.com. Aqui em cima fazem aceder e inserem o vosso mail e no mail de registro vai lá a password que vos foi atribuída. Okay? Colocam, depois até podem alterar a password se quiserem. Correto? Eu já tenho aqui. Ou então, podem entrar, ou seja, fazem o registro e depois, em vez de estarem a entrar pelo carta de condução, também podem pôr logo diretamente, que o link direto é drybox.pt, que é o que vocês estão a ver aqui em cima, e simplesmente carregam aqui. Eu vou pôr este mail, vou inserir a password, vamos entrar. Pronto, e aparece-vos, portanto, isto que é a versão gratuita, é a versão para quem simplesmente quer praticar e fazer teste. Vamos então, agora diretamente, vamos aqui aceitar o tratamento dos dados pessoais, vamos à parte dos testes, e hoje, como eu estava a dizer, e como daqui por um bocadinho vou complementar isso, o tema, portanto, carreguei em teste temático, ainda estamos no tema 1, e já vamos cá aqui mais para baixo, que é velocidades, e depois também veículos que efetuam transportes especiais, vamos ver quais é que são aqui já na aula, os de coletivo de passageiros, que é por aí que vamos começar, veículos em missão urgente de socorro e proibição da utilização de certos aparelhos, nomeadamente o uso do telemóvel. Portanto, estes dois, basicamente o que está aqui, são os objetivos desta aula. Vamos só fazer então aqui 4 ou 5 perguntas, para depois, obviamente, iniciarmos a aula em si, e depois no final regressamos aqui para fazer mais um teste. E quem tiver dúvidas, explico outra vez o registro, ok? Quem está aí como convidado. Vamos então carregar aqui em começar. E agora, obviamente, peço a vossa colaboração. Quem está através das redes sociais, escrever lá nos comentários, obviamente. Podem começar até a escrever de onde é que são, por exemplo. E depois, sim, e agora sim, a parte das respostas que acham correto. E vocês que estão diretamente comigo aqui na sala, aí nos comentários, começarem a responder e a colocarem a letra correta, ok? Cedo, a passagem à ambulância, porquê? Tem alguma noção disto? Ela está aqui, é uma ambulância ou é um veículo prioritário neste momento? Isto são tipo de perguntas que depois vocês, quando começarem a ler isto, são perguntas que vocês devem fazer para vocês, quando estão a responder este tipo de perguntas. Neste momento, a ambulância é uma ambulância ou é um veículo prioritário? Sabem a diferença? Sabem a diferença? Quem é que quer falar? Que é para poupar a minha voz. Sim. Porque é que ele, neste momento, ele é prioritário. E é prioritário porquê? Porque assinala, está ali. Se não assinalasse a marcha de urgência, era uma ambulância. Assinalando a marcha de urgência, ou seja, não assinalando, era um veículo normal. Assinalando a marcha de urgência, passa a ser prioritário. Passa a ter prioridade. Não vai ser em todos os sítios, vamos ver aqui por um bocadinho, mas em regra geral, na maior parte das situações, passa a ter prioridade, porque neste caso assinala a marcha de urgência. Cedo a passagem à ambulância, porque ela está a assinalar adequadamente a marcha de urgência. Não é sempre um veículo prioritário, porque só é prioritário quando assinala a marcha de urgência. Ok? Certo? Por sair de um parque, isto é uma coisa que vamos dar até na aula 10, que é a aula de segunda-feira, que é uma aula muito importante, a aula de segunda-feira, ok? Por sair de um parque, se não assinalasse, não tinha prioridade.
Porque sair de um parque de estacionamento, quem sai de um parque de estacionamento vai ter que ceder a passagem a todos os outros veículos. Entendido esta pergunta? Sim ou não? Ok. Seguinte. Aqui, como é óbvio, é mais difícil. Hoje vamos dar a tabela e é normal que vocês não saibam este tipo de perguntas ainda, muito mais, porque normalmente nós damos a aula das velocidades e vocês ainda demoram um bocadinho a meter a tabela na cabeça. Hoje, aqui na aula, vou-vos explicar uma maneira de vocês fazerem para, entre aspas, que neste caso até tem que ser, embora não goste muito da palavra, decorar a tabela das velocidades. Mentalmente, vou-vos explicar como é que vocês mentalmente podem construir a tabela de velocidades na vossa cabeça. Portanto, aguardem, que é mais para o final da aula, que é a última parte da aula. Ok? O condutor de um triciclo, primeiro, triciclo, pertence à classe dos motociclos e quer dizer que tem 3 rodas. Fora de uma localidade, não pode exceder a velocidade máxima de 80. Qual é a velocidade? O mínimo. Esqueçam a pergunta. Esqueçam esta pergunta. Em termos gerais, qual é a noção que vocês têm da velocidade máxima nas diferentes vias, ou seja, nos diferentes meios rodoviários? Eu estou a falar, por exemplo, dentro de uma localidade, qual é que vocês acham que é a máxima? Vamos ignorar para já esse tipo de perguntas. O mínimo, ok, 50. Portanto, isto é o mínimo que vocês têm que saber. Dentro de uma localidade, a velocidade máxima é 50. Não há nenhum veículo que possa exceder os 50 km por hora. Ok? Certo? Mais, fora de uma localidade. E aqui, quando eu falo fora de uma localidade, pode ser 3 tipos de vias. Itinerários complementares, que é o IC, itinerários principais, IPs, e estradas nacionais. Ok? É igual. Qual é a velocidade, regra geral, que vocês têm na cabeça fora de uma localidade? Isso é autoestrada. Isso é autoestrada. A autoestrada é que é 120. Exatamente, Gabriel. 90. Reparem, 50, 90 e depois existem as vias reservadas a automóveis e motociclos, que são as vias equiparadas à autoestrada, onde a única diferença, ou as duas únicas diferenças principais que existem entre a via reservada e a autoestrada é a velocidade máxima e a cor da sinalização. Foi o que nós vimos na última aula. Qual é a velocidade máxima numa via reservada a automóveis e motociclos? Que eu disse é X e não tem mínima. A autoestrada tem mínima, que é a única que tem mínima. Ok? Então qual é? 50 dentro, 90 fora, vias reservadas 100 e autoestrada 120. Isto é o mínimo que vocês têm que saber da tabela das velocidades. 50, 90, 100, 120. A partir daí, todas vão ser para baixo. E é o que vamos ver daqui por um bocadinho, ok? Portanto, é normal que vocês chegamos aqui, vocês acabem por não perceber e não olhar e ainda não saberem este tipo. Porque já é por si só, mesmo depois da aula, vai ser difícil. E por isso é que no final da aula eu vou-vos ajudar a construir essa tabela e depois vocês é que vão ter que fazer o trabalho de casa de várias vezes, que é aquilo que eu vou dizer. Várias vezes vocês vão ter, que é a melhor maneira de vocês acabarem por decorar, transcrever a vossa tabela, transcreverem a tabela que eu vos vou explicar, ok? Para uma folha. Pegam numa folha branca e começam a escrever. Aqui põem as vias, aqui põem os veículos e depois começam a escrever. E vocês vão ver que acabam por conseguir construir a tabela. Tenha que fazer aquele esforço de construir a tabela várias vezes. Ok? É a maneira mais fácil. Depois vocês fecham os olhinhos e acreditem que chegam lá facilmente à tabela. Porque ela fica depois cá dentro. Ok? Tenham noção desta pergunta? Reparem, o condutor do veículo dos bombeiros. Ele está a entrar onde? Conseguem identificar? Está a entrar onde? Numa autoestrada. O que é que eu disse? Em relação à autoestrada, quem entra? Tem prioridade ou tem de ceder a passagem? Todos. E atenção, aqui fala em veículos dos bombeiros. Mas mesmo que fosse um veículo prioritário,
Para aí dar um beco qualquer. Mesmo que fosse um veículo prioritário, perdia a prioridade também. Qualquer veículo que entra numa autoestrada e numa via reservada de automóveis e motociclos perde a prioridade. Portanto, mesmo que ele assinalasse a marcha de urgência, perdia na mesma prioridade. Ok? Por acaso aqui até diz veículo dos bombeiros. Mas podia dizer veículo prioritário, que a resposta era a mesma. Tem o dever de nos ceder a passagem. Porque qualquer um tem o dever de nos ceder a passagem à entrada de uma autoestrada. Ok? Certo? Vamos só ver mais uma, que é para depois iniciarmos. Ok, esta não tem nada a ver. Ok. Na via de trânsito em que me encontro, ok, eu vou aumentar já o sinal, a ver se conseguimos ver. Qual é a velocidade mínima? Aqui tem 90, aqui tem 70 e aqui não tem nada. Portanto, qual é que nós circulamos? Qual é a via de trânsito em que circulamos? Primeiro identificamos a via de trânsito. Qual é? É da esquerda, a do meio ou da direita? A do meio. Ok. E na do meio o que é que eu disse que lá tinha? Muito bem, Inês disse que tinha o quê? O 70. Portanto, neste caso, a velocidade mínima é, na via de trânsito que eu circulo, e seria os 70. Se fosse na mais à direita, qual era? Tem mínima, não tem mínima? Exatamente. Porquê é 50? Porque é uma autoestrada. Não tem no sinal, mas tem na lei. É neste tipo de perguntas que sai, porque esta imagem sai noutras perguntas com a pergunta que eu acabei de fazer. Porque a mesma imagem depois pode ter várias perguntas que eles fazem. E eles podem nos sair esta pergunta, ok? Dizendo, ou perguntando, obviamente, na via de trânsito da direita, ok? Qual é a velocidade mínima? Ou se tem ou não velocidade mínima? Tem. É imposta, é pela lei, que é autoestrada 50. Estão a entender as ratoeiras que saem? E por isso é que às vezes é importante nós também irmos aqui e pegarmos neste tipo de perguntas e começarmos também para vos dar umas luzes, como eu costumo dizer, como é que vocês podem e devem pegar, ok? Numa pergunta. Não tentem sempre ir logo para a resposta certa. Tentem pensar um bocadinho e tentem ver. Já agora, não sendo autoestrada, enquanto eu aqui finalizo isto, e vou fechar. Ok, vou terminar aqui a sessão. E vamos aqui para a aula. Vou também fechar aqui. Ok. E agora aqui vou dar o meu layout. Pronto. O que eu estava a dizer. Portanto, se existe até um limite mínimo na autoestrada, ok? E agora também vou pausar aqui o meu telemóvel e vou-me concentrar aqui. Portanto, existe o limite mínimo na autoestrada, certo? E nas outras vias, existe limite mínimo? Eu já falei nisso, ok? Não se recordam? Qual é a mínima nas restantes vias? Posso-vos dizer que há examinadores que no dia do exame de condução fazem este tipo de perguntas. Nas restantes vias? Não. Isso aí também é máxima, Inês. Isso também é máxima. O 20 na zona de coexistência, o 50 dentro de uma localidade, os 90, os 100 e os 120 são máximas. Mínima imposta pela lei só existe na autoestrada. Então, se só existe na autoestrada, qual é a mínima nas restantes vias? Ninguém diz assim, é zero. Normalmente é o que vocês dizem. Não é zero. O que é que nós, qual é um dos princípios, desculpem, qual é um dos princípios da segurança rodoviária? Nós falamos economia, muito bem, Gabriel, fluidez. O que é fluidez? O que é que eu expliquei na fluidez? Que era esse que eu queria chegar. Eu ia dar os exemplos dos outros a ver se vocês chegavam a esse. O que é fluidez? O trânsito circular, o trânsito fluir.
Então, o que vocês têm que responder e têm que fazer na prática é não andar a perturbar a circulação dos outros. Portanto, a mínima é aquela que vocês estão a circular sem prejudicar os outros. Ou seja, vai depender sempre se estamos a formar uma fila ou não. Se não tiver ninguém, nós até podemos ir a 5 ou a 10. Ok, é um local de 50. Vamos a 30. Não temos ninguém à nossa frente, não. Temos que ir a 50. Ou temos que ir a 40, ou temos que ir a 45. Estão a perceber? É aquela que não cause embaraço aos outros. Não é um limite fixo, tipo 50 km por hora, 40 km por hora, não. A não ser que exista sinalização, e há locais em que tem, como vocês viram, através daquela sinalização ou através do simples sinal de obrigação, o sinal redondo azul com a velocidade lá dentro, em que aí é imposto por sinalização um limite mínimo. Não existindo esse limite mínimo, o que é que vocês têm que fazer? A mínima que não cause embaraço aos outros. Ok? Vamos para os objetivos e vamos iniciar? Sem demora. Ora bem, vamos então. Hoje é sem dúvida, e o tema principal, que é esta parte final aqui das velocidades, em que vocês normalmente associam sempre à tabela. A tabela das velocidades. Meu Deus, não sei o quê. Mas vocês vão perceber, e vão ter mesmo que perceber, que velocidades não é só a tabela das velocidades. Locais onde somos obrigados a moderar a velocidade, o que é o excesso de velocidade e o que é velocidade excessiva, o que são limites especiais de velocidade, certo? Portanto, aquelas perguntas que vos saem, o que é que eu devo fazer nesta situação? E vocês dizem moderar a velocidade, é uma pergunta de velocidades. Ok? Portanto, vai ser muito para além da tabelinha das velocidades, sendo que o que eu vou fazer aqui é explicar a tabela que nós adotamos. Há 1001 tabelas, se vocês meterem no Dr. Google, vocês têm lá inúmeras tabelas e até podem perceber melhor outras tabelas. Eu acho que esta é a mais fácil de vocês meterem na cabeça e é mais fácil de construir. É claro que depois vocês se virem outra tabela que se enquadra melhor naquilo que vocês conseguem ou acham melhor, que é mais fácil para vocês decorarem, estão à vontade, como é óbvio, procurem essas tabelas. Agora, normalmente, a maior parte do pessoal é esta que utiliza e para mim é, sem dúvida, a mais fácil, é o que eu aconselho a vocês terem. Eu vou colocar depois também no grupo do WhatsApp para vocês fazerem o download, ok? Para além disso, e por onde vamos começar? Vamos falar, primeiramente, nos veículos de transporte de passageiros, portanto, nos autocarros, algumas características, como é que são classificados em termos devido ao número de lugares, ok? E se têm paragens frequentes ou não, vocês já vão perceber isso melhor. Depois, veículos de transporte especial, que são aqueles veículos que fazem o transporte de mercadorias que, pelo seu tamanho, é afetado, ou seja, são mercadorias de grandes dimensões em que a normal caixa de carga de um veículo é ultrapassada. Okay? Vamos perceber como é que eles têm que ser sinalizados. Esses veículos vão ter que ser acompanhados por um carro piloto. Vamos projetar aqui o exemplo mais ou menos de um carro piloto. Esses têm que ter autorizações especiais para circular. Muitas vezes têm que ser até acompanhados por batedores da GNR. Portanto, vamos ver essas coisinhas todas. Depois vamos falar naqueles veículos que fazem o transporte, quer de explosivos, quer de mercadorias perigosas. Ok? Portanto, as características, por exemplo, uma das que já falámos, eles têm que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. A limitação que eles têm em circulação, por exemplo, na ponte 25 de Abril, que é entre as 2 e as 5 da manhã, que já falámos numa aula anterior. Portanto, são tudo perguntas que vos saem e que aqui também vamos relembrar. Depois, veículos em missão urgente de socorro. Quais são? Como é que eles têm que assinalar? Veículos que não são construídos para missões urgentes. Portanto, o nosso veículo particular, como é que nós podemos justificadamente assinalar a marcha de urgência, já que não temos nem o som sonoro característico, nem o lampiãozinho de cor azul, como é que nós devemos? E depois, onde é que eles têm prioridade? Onde é que eles perdem a prioridade? Portanto, certas regras que eles têm que cumprir e outras que eles podem deixar de cumprir, certo? E depois até
em caso de emergência, olha, posso-vos dizer que hoje tivemos um exame prático em que um dos alunos, um ficou aprovado, já tem carta, o outro reprovou, estavam a comunicar há bocadinho, reprovou porque estava numa determinada situação, vinha ao veículo prioritário e simplesmente os outros carros todos a afastar-se e o aluno não se afastou, que nem estava atento que vinha um veículo prioritário, que toda a gente encostar-se para deixar o veículo prioritário passar e o aluno não deu fé. Okay? Teve que ser o examinador a arrumar o carro, obviamente o resultado do exame, reprovação. Portanto, também é preciso ter azar, vir um veículo prioritário. Mas é tudo, lá está. Estamos aqui a falar, vamos falar como é que vocês devem proceder. Se for na autoestrada é de uma maneira, se for nas outras vias é de outra maneira. O que é que tem que ficar livre para deixarmos os veículos prioritários passar. Portanto, até isso, obviamente, vai ser aqui já abordado. Lá está. É uma situação que falamos, se calhar, nesta aula. Depois é pouco comentado. Nós podemos dar as aulas todas de condução, ou vocês podem ter todas as aulas de condução e nunca mais falarem, ou não passarem por essa situação, e simplesmente aconteceu no dia do exame. E não pode dizer, ninguém me explicou porque está aqui na aula. Portanto, e tenho a certeza que na aula 9 da turma dele foi explicado isso e a maneira como ele devia de proceder. Percebem? Agora também, ok, é sempre aquela situação da pressão de exame, que também existe. Certo? Mas lá está. Não podem, há pormenores que vocês não podem mesmo esquecer. E por isso é que vocês já repararam que nós perdemos muito tempo com esta situação de falar na prática. Não estamos a limitar o curso teórico para vocês. Foi a primeira mensagem, das primeiras mensagens que eu disse, que é, não vejam o curso teórico apenas para passarem no exame teórico. Porque senão vão falhar. E isso é mau. Depois, proibição de utilização de certos aparelhos. Vamos falar no uso do GPS, o manuseamento do GPS, em vez de vocês programarem a viagem ainda antes de iniciar, às vezes põe-se lá a mexer e já estão em andamento, não devem fazer, mas obviamente é aqui a parte em que vamos falar no uso do telemóvel e os riscos que é utilizarmos ou manusearmos o telemóvel enquanto estamos a conduzir, que é obviamente proibido. Ok? Certo? Ora bem, já agora, podem registar já aí a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 81. 81. Ok? 81. Já agora, porque às vezes surgem perguntas quando estão a assistir através das redes sociais, porque é que existem as palavras-chave. As palavras-chave são para os alunos validarem e provarem que estiveram na aula. Ok? Eles depois, estas palavras-chave são inseridas na Drivebox, que é a plataforma onde existe a gravação das aulas para posteriormente o aluno rever a aula e onde faz os testes, necessitam de validar a aula com estas palavras-chave para provarem que viram as aulas. Agora fica esta explicação também para quem está aí como convidado. Ok? Muito bem. Vamos então iniciar pelos veículos de transporte coletivo de passageiros. Desculpem. Classificam-se em... Primeiro, tem que fazer sempre a diferenciação do número de lugares. Sabem o que é o termo lotação? Sabem o que é que quer dizer lotação? Sabem ou não? Número de lugares. Por exemplo, quando nós chegarmos à última aula, a aula 17, e vamos dar a habilitação legal para conduzir. O que é isto, a habilitação legal para conduzir? Vamos dizer, vocês, por exemplo, quem está aqui maioritariamente está a tirar a carta de ligeiros, nós dizemos está a tirar a carta da categoria B. Ok? B, categoria B quer dizer automóveis ligeiros. E a habilitação é basicamente o que nos diz o que é que vocês, após tirarem a carta de condução que vocês estão aqui a tirar, que veículos é que vocês podem conduzir. E uma das regras é, vocês vão poder conduzir um veículo com uma lotação máxima de 9 lugares. Ou seja, vocês vão poder conduzir uma carrinha até 9 lugares. 8 mais o condutor 9. Acima de 9 lugares já é pesado de passageiros. Já tem que ter a categoria D. Portanto, é isto que nós vamos. Só para vocês agora, neste momento, perceberem o que é lotação. Portanto, no caso dos transportes de passageiros, um veículo pesado de passageiros
que tenha uma lotação superior a 22 lugares classifica-se em classe 1, 2 e classe 3. Classe 1, 2 e 3. A classe 1 é aquele típico autocarro chamado transporte público, ou seja, por exemplo, agora os da Unir, que fazem o transporte principal dentro, ou quer os STCP, dentro das localidades. Ou seja, estão sempre a parar, ou seja, paragens sucessivas, podem transportar quer passageiros sentados, quer passageiros em pé, ao longo do autocarro, por isso é que depois tem aquelas coisas para vocês se agarrarem, os ferros, ou aquelas coisas às vezes Portanto, aquelas, como é que chama aquilo? Aquele tipo alças, não é? Que vocês se agarram. Pronto. Esse tipo de autocarros chamam-se autocarros da classe 1. Paragens sucessivas, estão sempre a parar, arranca, param em todas as paragens, ok? E podem transportar passageiros em pé e passageiros sentados. Da classe 2 são aqueles que são construídos principalmente para passageiros sentados, mas existe, regra geral, uma parte normalmente mais para trás desse veículo, chamada a coxia, em que tem 2 ou 3 varões e que pode, nesse local específico, transportar passageiros em pé. E que são normalmente aqueles tipos de autocarros que vocês utilizam para ir quase de cidade em cidade ou de região. Vamos, por exemplo, aqui, Passo Lousada, Paredes, Irmesinde, Porto, ok? Esse tipo de autocarros. Depois, ao classe 3. A classe 3 é só exclusivamente para pessoas sentadas, ok? E é aqueles que normalmente são utilizados para vocês fazerem visitas de estudo ou, por exemplo, como eu costumo dizer, irmos a Fátima, por exemplo, ok? Ou ir de viagem de finalistas. Então, esses autocarros simplesmente são autocarros de longo curso, têm aquelas paragens estipuladas no sentido de, dependendo do local onde vocês vão fazer as visitas, certo? Portanto, não tem nada a ver com paragens frequentes e só podem transportar passageiros sentados. Depois existe aqueles que têm menos de 22 lugares. E os que têm menos de 22 lugares classificam-se em classe A e classe B. Sendo que a classe A é equivalente à classe 1. Ou seja, tem zona para passageiros sentada e zona para passageiros em pé. A classe B é expressamente para passageiros sentados. Agora, importante, que é das partes que mais sai, saídas de emergência, que têm que estar devidamente assinaladas, que é quando dizem naquele vidro, há um vidro específico, ou 2 ou 3 vidros específicos que diz quebrar em caso de emergência. E ao lado tem lá tipo um martelozinho, que é aquilo que vocês utilizam para partir esse vidro, ok? E uma coisa muito importante, que é o extintor. Sabem que é o extintor? Aquela coisa de apagar os fogos, certo? Pronto. Não é todos os pesados, portanto, atenção, não é um equipamento obrigatório em todos os pesados, mas é um equipamento obrigatório nos pesados de passageiros. Assim como vai ser obrigatório nos veículos que transportem mercadorias perigosas ou explosivas, etc. Ok, portanto, o extintor não é obrigatório, ok, em todos os pesados. É nos pesados de passageiros. Assim como também é nos transportes públicos, táxi, Uber, esse também tem que ter. É claro que depois, quanto maior for o tamanho do veículo, maior também tem que ser o extintor. Ok? Tá? Entendido isto? Sim? Ok. Parte seguinte. Veículos que efetuam transportes especiais. Estes transportes especiais são veículos de peso ou dimensões ou que transportem uma mercadoria que ultrapasse, quer pode ser em peso, quer em termos de tamanho, o normal peso ou o normal tamanho da caixa de carga de um veículo. Portanto, podem ser veículos ou conjunto de veículos, lá está, atrelarem no reboque ou atrelarem no semi-reboque, ok? E este tipo de veículos necessitam sempre de ter uma autorização especial por parte do IMT, Instituto de Mobilidade dos Transportes,
para poderem circular. São emitidas licenças mensais, trimestrais, semestrais, anuais, algumas delas, okay? Mas tem que ser pedido. O IMT emite então uma guia para esse tipo de veículos regularmente fazerem esse tipo de transporte especial, ok? Para além de terem então essa autorização, normalmente e usualmente e a maior parte das vezes, esse veículo tem que ser acompanhado por um chamado carro-piloto. Já vos vou mostrar uma imagem. A extremidade, se for em caso de a carga ultrapassar os limites normais do veículo, a extremidade da carga que salta para fora da caixa de carga tem que estar devidamente assinalada. Vou-vos também mostrar como, ok? E pode ter que ser acompanhada também por batedores da GNR, que normalmente são motos, ou até pode ser outro tipo de... Pode ser motos, ou pode ser mesmo um veículo da GNR, ok? Só para vos mostrar então isso, portanto. Isto é o tal papel da autorização. O carro-piloto pode ser qualquer coisa deste tipo, se calhar vocês já viram aí. É claro que alguns são amarelos. Tem que ter a luz rotativa amarelinha. No caso da autoestrada, que é o que parece, ele vai atrás, porque faz sentido, certo? Porque à frente não vem carros de frente. Nas restantes vias, normalmente vai sempre um à frente. Porquê? Para avisar os condutores que vêm em sentido contrário que vai se aproximar pela nossa frente de um veículo que vai, para além de marcha lenta, é um veículo de grandes dimensões e que poderá ocupar também o nosso lado da via, certo? Portanto, atenção. E já vos vou mostrar aqui outro carro-piloto. Por exemplo, este. Uma coisinha deste tipo. Ok? Portanto, vai um bocadinho mais à frente, ou às vezes até vai um à frente, outro atrás. Certo? Podem ir dois a assinalar. Depois, como vocês estavam a ver aqui, só que é para não vos... Estes dois paineizinhos, ok, vou puxar um bocadinho para trás. Aqueles dois paineizinhos que estavam ali, que já vão aparecer novamente. Vou só rodar aí. Coitado do condutor do pesado. De andar a tanta roda. Já chega. Tenho medo de passar isto para a frente, vai passar outra vez assim, não. Ok. Conseguem ver aí P1 e P2? Não tem nada a ver com radiografias? Ok. Portanto, esses dois paineizinhos são os paineizinhos utilizados para assinalar a extremidade da mercadoria transportada que sai para fora da caixa de carga do veículo. Sendo que o P2 é utilizado sempre que sai ou para a frente ou para trás. O P1 é utilizado quando é ultrapassado o limite lateral da extremidade da caixa de carga, ok? Então, eles utilizam o P1 e o P2 e como vocês estavam a ver, agora vou dar o play e ele vai passar para a imagem seguinte, vocês vão ver novamente e agora, exatamente, estão a ver lá o P2, onde é que eles colocaram. Certo? Entendido. Perceberam isto? Já sabem o que é o P1 e o P2? Pronto, está aí novamente, como vocês estão a ver aí. Posto isto, vamos para os veículos que efetuam transportes especiais. Nomeadamente, eles estão-se a referir àqueles veículos que fazem o transporte de mercadorias perigosas. Deixem-me passar aqui um bocadinho para a frente. Isto acho que agora bloqueou. Ok. Cá está. Portanto, que pode ser botijas de gás, pode ser os combustíveis, e aí já tem que ir numa cisterna, chamada, ok, cisterna, como pode ser outro tipo de produtos, pode ser radioativos, certo? Explosivos, etc, etc. Por isso é que depois tem também umas etiquetas a assinalar este tipo de veículos. Portanto, são veículos que transportam mercadorias perigosas, chamados veículos que ostentam, que têm o painel laranja, o tal retângulozinho laranja, cujo tem depois também
uns números dentro desse painel, que esses números é para as entidades competentes e normalmente para a situação dos bombeiros, que estudam isto quando tiram um curso. Não sei se está aí alguém que anda a estudar ou que seja bombeiro. Portanto, eles estudam isto. Para quê? Estão a ver ali aquele painel laranja? Aqueles números que lá está indicam o grau de perigo, de qual a mercadoria transportada e o grau de perigo da mercadoria transportada, que é para essas, em caso de acidente, as entidades competentes saberem com o que é que estão a lidar, com que tipo de produto, que é para utilizarem as diferentes maneiras de, obviamente, anular a fuga, controlar o derrame, por exemplo, ou para apagar, não é? Que às vezes tem que ser com espuma, não vai ser com água, não vai adiantar de nada. Ok? Dá para entender aquilo que eu estou a dizer, certo? Portanto, aquele painelzinho, que vocês obviamente não precisam de saber o significado de que é para a situação das entidades competentes saberem como é que devem proceder em caso de derrame, em caso de acidente com um veículo desses. Depois, uma das partes importantes que nós já falámos, que é este tipo de veículos tem que circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas, portanto, não se esqueçam. Portanto, é uma das repetidas e é uma das que sai bastantes vezes em exame. Portanto, perguntam se vem o painelzinho laranja. Perguntam, este veículo está a circular corretamente? Está com as luzes ligadas? Vocês dizem que não. Não está a circular porque não tem as luzes ligadas, por exemplo. Ok? Depois, outros tipos de cuidados. O condutor deve, obviamente, evitar fumar dentro do mesmo ou na proximidade do mesmo. Quando estão na situação de transfer, ou seja, estão numas bombas de combustível, estão a descarregar o combustível, né, nas bombas, devem ser criados, tem de ser criado um raio de 50 metros, por isso é que esses veículos são obrigados a ter, e agora puxei aqui um bocadinho para trás, se vocês repararem, aqueles cones temporários, não é? Que fazem parte da sinalização temporária. E isto é para eles, quando estão parados a fazer a descarregar o combustível, não é? Nas bombas de combustível, devem pôr à sua volta estes cones, que era para criar o tal raio de 50 metros ao lado do veículo. Ok? São obrigados a ter um extintor, são obrigados a ter uma lanterna, são obrigados a ter uma mala de ferramentas. O principal é, ostentam o painel laranja, certo? A situação do extintor que sai, correto? E depois, a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento e a situação do ponto 25 de Abril, que nós já falámos e eu agora estava a ter aqui uma branca, que estão limitados, a sua circulação está limitada entre as 2 e as 5 da manhã. Ok? Portanto, este tipo de veículo só pode circular na ponte 25 de Abril entre as 2 e as 5 horas da manhã. Tem que ter aquelas etiquetas que depois podem gases inflamáveis, líquidos inflamáveis, gases tóxicos, matérias comburentes, por exemplo, ok? Portanto, pode depois ter aqueles símbolos, deixem-me ver se vamos encontrar aqui outra vez. Acho que sim. Pronto, está aqui. Ok? Depois tem que ter este tipo de etiquetas também, ou radioativo, para identificar mesmo o que é que transportam. Até agora, tudo ok? Ninguém morreu ainda? Está calor aí? Está calor para vocês? Pessoal das redes sociais, está tudo ok? É que aqui está um calor, está abafado, está um calor terrível. Não pensava que estava assim tanto calor. Ok. Sim ou não? Está tudo ok? Vamos para os veículos prioritários? E também, isso o tempo está realmente esquisito. Vamos então para os veículos prioritários. Vou puxar aqui um bocadinho atrás. Ok, pronto, já vai dar. Ora bem, primeiro, veículo prioritário é aquele que transita em missão urgente de polícia, prestação de socorro, segurança prisional e que assinala
adequadamente a sua marcha. Ou seja, só é prioritário se adequadamente assinalar e justificadamente, acrescento eu, a sua marcha, porque temos que ter, obviamente, uma justificação para assinalarmos a marcha de urgência. Não esquecendo que o carro da polícia, o veículo do INEM, a ambulância, o veículo de prisional, o carro dos bombeiros, são, então, veículos prioritários se assinalarem a marcha, tendo esses, porque, regra geral, são construídos para desenvolver missões de urgente socorro, uns avisadores sonoros, o TINONI, o famoso TINONI, característicos, ok? E tem a luz rotativa azul, ou seja, um sinal luminoso também característico. Sendo que é isto que vocês estão a ver aí à vossa frente, sendo que, não tendo estes avisadores sonoros, estes sinais luminosos, ou seja, o nosso veículo prioritário, apesar de não ser construído para desenvolver missões de urgente socorro, também ele pode, justificadamente, ser um veículo prioritário. Ou seja, também ele pode assinalar a marcha de urgência. Como é que ele faz? Durante o dia, utilização dos sinais sonoros, sendo esses breves, ou seja, não é pip, é o tal pibi, 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 por exemplo. Ok? Ou então, durante a noite, os máximos e os médios. Ou seja, os sinais de luzes. Portanto, é uma das maneiras em que temos ou que podemos utilizar os máximos. Sinais de luz, não é ficar com os máximos ligados, é máximos médios, máximos médios, máximos médios, máximos médios. Portanto, é sim que um veículo normal, particular, pode e deve justificar, desde que tenha justificação, assinalar a marcha de urgência. Tendo, obviamente, a mesma, tendo depois o direito de ter as mesmas regras, ok, que um veículo prioritário. Agora, sendo prioritário, ok, independentemente de ter os avisadores sonoros, ser construído para desenvolver missões de urgente socorro, ou serem um veículo particular, correto? Vai também ter regras a cumprir. Uma das que pode não cumprir é a velocidade. Podemos exceder os limites desde que não ponhamos em perigo os outros utentes da via. Agora, essencial, e ouçam bem isto e registrem bem isto, porque é importante. Um veículo em serviço de urgência, quando a sua missão assim o exigir, vou pôr aqui para trás um bocadinho, pode deixar de observar algumas regras e alguns sinais de trânsito, mas não podem, porém, em circunstância alguma, pôr em perigo os outros utentes da via, tendo que cumprir a ordem de paragem imposta pelo agente, a ordem de paragem imposta pelo vermelho e a ordem imposta pelo sinal de stop. Eu sei que vocês estão a dizer assim, mas eles não param. Quando eu digo que eles têm que parar no stop, quando eu digo que eles têm que parar no vermelho, não estou a dizer que eles não tenham prioridade. Não estou a dizer que nós não lhe devemos de ceder a passagem. Devemos. Mas antes de avançar, eles têm que suspender a marcha. Portanto, há pergunta. Um veículo prioritário tem que parar junto de um sinal de stop? Tem. Pode avançar de seguida? Sim. Eu tenho que lhe ceder a passagem? Sim, tenho. Está vermelho. O veículo prioritário tem que parar no vermelho? Tem. Pode avançar no vermelho? Pode, depois de parar. Não seja, não precisa que fique verde. Mas primeiro tem que suspender a marcha.
Entendido isto que eu acabei de dizer? Portanto, eu não estou a dizer que eles não têm prioridade. Estou a dizer que eles têm que primeiro suspender a marcha, parar. E depois, não havendo perigo, podem avançar. E nós temos que lhe ceder a passagem. Agora, nós temos, como condutores normais, ceder a passagem aos veículos prioritários quando eles assinalam a marcha, veículos prioritários, senão é um veículo normal, acho que já ficou claro isso, ok? Temos que lhe ceder em todas as situações, exceto em 3. Portanto, nestas 3 situações, mesmo assinalando a marcha de urgência, um veículo prioritário não tem prioridade. Não tem prioridade. Se virem alguma coisa ao contrário, mandem a pergunta, porque está errada a resposta. Entendido? Qual é os 3 sítios? Já falámos. Qual é que são os 3 sítios? Quando entram numa autoestrada, quando entram numa via reservada a automóveis e motociclo, porque é equiparada à autoestrada, e quando o outro veículo sai já falámos, de uma passagem de nível. Nós falámos nas passagens de nível, eu disse, qualquer veículo que esteja a fazer o atravessamento de uma passagem de nível tem prioridade sobre todos os outros, e não disse nenhuma exceção. Portanto, nós devemos de ceder a passagem aos veículos prioritários, exceto quando eles estão a entrar no ramal de acesso de uma autoestrada, quando eles estão a entrar, ou seja, na via de aceleração de uma via reservada a automóveis e motociclos, e também não temos que lhes ceder quando estamos nós a sair de uma passagem de nível. Estes são os 3 sítios. Para terminar, em relação aos veículos prioritários, e uma coisa que sai muito, e agora vou aqui para trás, que é a parte final. Sempre que exista congestionamento do trânsito, ou seja, muito trânsito em circulação, e que vocês, que é a parte que eu falei até há bocadinho, que aconteceu um colega vosso hoje no exame de condução, por infelicidade dele, quando existe uma grande intensidade de trânsito, em condições normais e maioritariamente nas vias em que vocês circulam, o que vocês têm de fazer é abrirem para a berma. Seja nesta situação que vocês estão a ver aí, seja uma via de trânsito para cada sentido, nós temos que nos encostar para a berma para o meio da via ficar livre para a passagem dos veículos prioritários. Sempre que haja congestionamento, e é o único sítio que é diferente, autoestrada, vocês devem manter as vossas posições e a parte da via que tem que ficar livre é a berma para os veículos prioritários circularem. Entendido? Certo? Fixe? Mais um coração. Não está aí ninguém a sofrer hoje? Falta aí a menina, falta... Como é que é? Já me esqueci da menina, no nome. Lucilo. São tantos nomes. já me esqueci. Normalmente aí uma menina que está sempre a sofrer. Ok, atenção. É menina porque... Eu estou a dizer menina porque é uma menina. Podia ser um menino. Ok? Ora bem, vamos lá. Seguinte, coisa que vocês não gostam. Manusear alguns tipos de aparelhos. Obviamente, é proibido durante a marcha, em andamento, durante a marcha, o condutor utilizar qualquer tipo de equipamento ou aparelho suscetível de prejudicar a condução, nomeadamente prejudicando a sua atenção, a sua concentração. O que diminui
quando nós estamos a utilizar ou a manusear este tipo de equipamentos, que pode ser o telemóvel, que pode ser o GPS, ok? Reduz significativamente a nossa atenção, a nossa concentração. Não se esqueçam que não é permitido fones. O que é permitido para podermos falar ao telemóvel é auricular, uma orelha, ou, obviamente, o sistema de alta voz. Portanto, auricular, uma orelha. Portanto, não é permitido fones. Certo? Ou então, sistema de alta voz. É também permitido para os instrutores da condução utilizarem, quando estão a dar aulas de mota, é permitido a eles estarem com os auscultadores, que é para dar as informações ao aluno da mota. E aí está coberto pela lei, nós podemos estar a conduzir e a utilizar esse aparelho para comunicar ao aluno uma ordem. Fora isso, não é permitido o manuseamento de qualquer outro tipo de equipamento que, obviamente, prejudica então, e eu já vou explicar porque é que estou a repetir várias vezes, a atenção e a concentração. Não prejudica a visão, como algumas respostas a perguntas dizem. E vocês escolhem essa. Não diminui a visão. O que pode diminuir a capacidade visual, a nossa visão, é ingestão de bebidas alcoólicas, a drogas, medicamentos. Vocês não estão a olhar para onde devem, mas vocês não estão a ver mal. Ok? Não altera a vossa capacidade visual. Altera a vossa atenção, a vossa concentração. Vocês não estão a olhar para onde devem. É diferente de diminuir a nossa capacidade visual. Entenderam a diferença? Portanto, o que diminui é a nossa atenção, a nossa concentração. Depois, contornação. Manusear o desrespeito pelo manuseamento, ou seja, o desrespeito, não cumprir estas ordens da utilização ou do sistema de alta voz ou então do auricular, fazer o contrário, é uma contraordenação grave, assim como o uso do GPS, que deve ser programado antes de iniciarmos a viagem, é uma contornação grave. E atenção aqui, que apesar de na aula 17 vamos falar nos pontos, embora continue a não me transmitirem, colegas vossos que vão ao exame, continuam a dizer que não têm saído perguntas ainda sobre pontos, nós vamos dar, porque pode começar a sair. Regra geral, uma contornação grave, tiramos 2 pontos. Há relativamente pouco tempo, foi alterado em relação ao uso do telemóvel, porque quando é grave, regra geral, tiramos 2 pontos. Mas há algumas infrações que são classificadas de grave que tiram-nos 3 pontos, tiramos mais um ao normal. O excesso de velocidade, ok? E uma delas que aumentou recentemente é esta situação. Portanto, o manuseamento do telemóvel continua a ser uma contornação grave, mas deixou de se tirar 2 pontos na carta e passou-se a tirar 3 pontos na carta. Ok? Tudo vivo ainda? Cansados? Ora bem, falta basicamente o tema, ou seja, dentro dos objetivos da aula, o que normalmente vos sai mais perguntas, que é a situação da velocidade. Obviamente, e para além da definição, quase todos sabem, velocidade é o espaço ou distância percorrida numa certa unidade de tempo. Depois, na aula 13, nós vamos dar o painel de instrumentos e vou-vos mostrar um velocímetro, que é isso que vocês estão a ver aí à vossa frente. Okay? Isto aí é um velocímetro. E o velocímetro, que é o que nos indica a velocidade instantânea. É, obviamente, um instrumento obrigatório um veículo ter, que pode ser digital, que não é o caso, como pode ser analógico. O de ponteiro é analógico. Aqueles que já aparecem os números, azul ou a vermelho, ok? Já é o digital. Já são os novos velocímetros. Portanto, porque é que ele é obrigatório e tem que estar em funcionamento? Que é para vocês saberem se estão dentro ou não dos limites, ou seja, se estão a cumprir ou não os limites de velocidade. Portanto, para terem noção a que velocidade
é que vão naquele instante. Daí ser velocidade instantânea. Chama-se então velocímetro, o que nos dá a indicação da velocidade. E agora, o que nós vamos falar aqui são, mais uma vez, aspectos que vão muito para além daquilo que vos pode sair em termos de perguntas teóricas. Não se esqueçam disto que eu vou-vos dizer agora. Apesar de ser uma frase feita, apesar de ser uma frase vulgar, nós temos de andar onde temos que andar, temos que moderar onde temos que moderar. Vai haver locais dentro de uma localidade que é 50, a velocidade máxima, e que vocês vão poder ir nos 50. Vai haver sítios dentro de uma localidade em que a velocidade máxima é 50, mas naquele momento, naquela situação, por segurança, se calhar vocês têm que ir a 10 ou a 20. Ou a 30, ou a 40. Não vão poder ir aos 50. Portanto, não me façam observações daquelas, vai com calma, o instrutor a dizer-vos, vai com calma, e vocês vão a dizer, mas eu estou dentro da velocidade limite, eu estou dentro dos 50, e depois sou eu que tenho que travar, porque vocês iam bater porque não iam ter tempo de travar, ou porque não controlaram o veículo. Estão a entender a mensagem? Porque vocês vão ser penalizados se for 50 e vocês terem espaço e possibilidade de ir a 50 e irem a 30. São penalizados. Assim como, obviamente, são penalizados se estão num local que é 50 na mesma, mas não conseguiram travar a tempo, não conseguiram parar para ceder a passagem ao peão, porque se calhar iam um bocadinho rápido, porque não moderaram a velocidade antes, iam dentro do limite, mas não iam com a velocidade regulada para aquela situação. E, obviamente, também são penalizados, para não dizer que são reprovados diretamente. Daí, nós termos que ter noção como condutores da velocidade a que também nós somos capazes para fazermos as coisas em segurança. Vocês não têm de pensar assim, eu tenho um amigo meu que chega aqui, vira à direita e vira a 40. Eu também tenho que virar a 40. Não tenho as capacidades dele. Mas tenho que virar a 40. Não. Vocês têm que mudar de direção em segurança. Lembrem-se disso. É mais devagar. É em segurança. Depois, se calhar, com o tempo, vai ser um bocadinho mais depressa. Portanto, vocês também têm que ter noção dos vossos limites. Não só dos limites do carro, mas também dos vossos limites. O condutor deve regular a velocidade de modo a poder, em condições de segurança, executar as manobras. Quer seja as paragens, quer seja as mudanças de direção, quer seja as ultrapassagens. E daí também a importância daquilo que nós falámos no primeiro módulo, que foi a capacidade que nós temos que ter de antecipação, de previsão. Por isso é que vocês muitas vezes dizem é tudo ao mesmo tempo, porque não adaptam a vossa velocidade antecipadamente, porque se apercebem das coisas em cima. É importante nós termos noção, enquanto conduzimos, das características da via, das características do pavimento, das características do nosso veículo, das características de circulação, ou seja, a presença dos outros, se tem muitos veículos, se temos muitas passadeiras, se vemos muitos peões. Inclusive, temos que dar importância à carga que transportamos, às condições meteorológicas ou ambientais e, obviamente, aquilo que eu também já referi, à intensidade de trânsito. Então, nós temos que ter em consideração todos estes aspectos para estarmos na velocidade indicada, para não surpreendermos nem sermos surpreendidos. Não parecendo tão bem e não esquecendo que condução defensiva não é parar em todos os sítios. Ou seja, não confundam condução defensiva com azelice. Que agora, eu vou parar, para aqui, para ali, para lá, ok. E está tudo bem. Assim vou-me safar. Não. Porque não se esqueçam, não é só recriminado, não é só uma contornação vocês circularem
em excesso ou velocidade excessiva, vamos já falar nisso, porque também é contornação se vocês forem com velocidade a menos, não havendo a tal fluidez. Não se esqueçam, velocidade mínima existe na autoestrada, imposta pela lei 50 km por hora. Depois existem limites especiais de velocidade, e podemos já falar nisso. O que é um limite especial de velocidade? É sempre que a velocidade seja imposta por sinalização, seja o sinal de proibição que nos diga, indica qual é a velocidade máxima naquela situação, seja o sinal de obrigação que nos indica a velocidade mínima naquela situação, ok? Isso chamam-se limites especiais de velocidade. Calma, Inês, já falamos nisso. Ok? Já falo nisso. Portanto, quando a velocidade é nos imposta por sinalização, nós temos um limite especial de velocidade. Em relação àquilo que a Inês estava a perguntar, que era a fase seguinte, o prejudicar a normal circulação do veículo, ou seja, por velocidade lenta demais, é contornação leve. Depois, o excesso de velocidade e velocidade excessiva. Deixa-me escrever aqui, que é para vocês entenderem o que é. Excesso de velocidade e velocidade excessiva. Isto que está aqui é diferente. Porque o excesso de velocidade é sempre que nós circulamos acima do limite permitido. Que pode ser permitido para aquela via, ou seja, por exemplo, ser uma autoestrada e nós irmos acima dos 120, que pode ser o permitido para o nosso veículo, porque vamos ver a tabela das velocidades, vai haver uns veículos que não podem exceder, por exemplo, os 80. Se for acima dos 80, já estou a levar. Ou pode ser acima do limite imposto por sinalização. Ou seja, sempre que eu vou a mais do que ao permitido, eu estou então em excesso de velocidade. E este excesso, dependendo do mesmo, pode ser uma contornação leve, pode ser uma contornação grave e pode ser uma contornação muito grave. Já vamos voltar aqui. Porque vamos ver os intervalos até onde é que é leve, de onde até onde é que é grave e a partir de qual é que passa a ser muito grave. Portanto, já vamos, obviamente, continuar isto. Vou só fazer aqui e explicar porque é que excesso de velocidade é diferente da velocidade excessiva. Porque a velocidade excessiva não é nada mais, nada menos que sempre que nós não adaptamos a nossa velocidade ou seja, sempre que nós não moderamos a velocidade quando devemos de o fazer. Imaginem que é 50. Eu vou a 40. O veículo que é à minha frente travou. E eu não consegui travar a batilha. Eu não estava em excesso, mas estava com velocidade excessiva. É sempre que eu não regulo a velocidade, não adapto a minha velocidade às condições da via, condições ambientais, condições de circulação, etc. Perceberam a diferença de excesso e velocidade excessiva? E agora, outra coisa muito importante. Sempre que vocês
Não façam isto, não fazem isto, adaptar a velocidade. Vocês cometem uma contornação grave. Ou seja, a velocidade excessiva é algo que dá reprovação direta em exame de condução. E o excesso pode não dar, porque pode ser leve, grave ou muito grave. E se for leve, dá-vos uma falta. Por isso é que eu às vezes digo, os alunos ficam a olhar para mim, olha, é 70, o examinador gosta mais, que tu não tens nada à tua frente, não tens ninguém, tu vás a 71, a 72, de que vás a 60. É claro que isso a 60 não pode até dar reprovação direta. Atenção, porque também é leve. Mas é preferível isto. Tens mais depressa uma falta se fores devagar demais numa situação que podias ser mais rápido do que ultrapassares um bocadinho o limite de velocidade. Agora, sempre que vocês não adaptam a vossa velocidade, isto faz com que muitas vezes a velocidade excessiva faz com que muitas vezes vocês sejam surpreendidos e, por exemplo, já não conseguia travar e já ficámos à frente do semáforo. Ficou vermelho e nós ficámos parados à frente do semáforo, da risca. Porquê? Porque estamos com velocidade excessiva. Porque em excesso vocês vão poucas vezes a andar, ou nenhuma. Mas em velocidade excessiva, infelizmente, acontece muitas vezes. Ok? Voltando então aqui, e até abrindo outro quadro. Como eu disse, o excesso pode ser então leve, grave ou muito grave. Quando estamos dentro de uma localidade, para os automóveis ligeiros e motociclos, o excesso é contabilizado de 20 em 20 km por hora. O que é que eu quero dizer com isto? Partindo da velocidade máxima de 50 km por hora, se nós contabilizarmos até 20 km por hora, ou seja, se formos até aos 70 km por hora, neste momento só estamos a cometer uma infração leve. Com mais 20 dá 90. Entre os 70 e os 90, nós estamos a cometer uma infração grave. Se formos acima dos 90 km por hora, nós passamos a cometer uma infração muito grave. Dentro de uma localidade, no caso, por exemplo, dos automóveis pesados, ok? Este intervalo já não é de 20 em 20, mas é de 10 em 10 km. Ou seja, dos 50 aos 60 é leve, dos 60 aos 70 é grave e dos 70 para cima é muito grave. Ok? Fora de uma localidade, estes já é ...30 km por hora. Ou seja, imaginem, só estou a simular. Velocidade máxima, regra geral, 90. 90 com 30, 120, certo? Leve. 120 com 30, 150. Grave. 150 para cima, muito grave. Fiz bem as contas ou não? É de 30 em 30 o intervalo. Fiz? 90 com 30, 120. 120 com 30. Bom, no caso da autoestrada, reparem. 120 com 30, 150 leve. 150, 180 grave. E de 180 para cima, muito grave. 60, 180. É isso. Entendido ou não? E já vos explico porque é que estou a ser mais rápido agora. Já estou em excesso. Pronto. Só para terminar esta parte, para irmos à tabelinha. Para ver se ainda fazemos. Eu hoje tenho a festa também de finalistas de coisa da minha filha também.
lá na escola, depois vai ter no domingo outra vez. Quem tem filhos é assim. Para terminarmos isso, mas vamos fazer ainda meia dúzia de perguntas, ok? Então deixem de estar aí, pessoal, convidado, ok? Sem stress. Para terminar, pergunta que lá sai, ou duas, atenção, estou a falar em perguntas do excesso de velocidade, que eu sei que sai duas, ou que podem sair duas. Tem que ter atenção, neste caso, à imagem em si, em que nós estamos o nosso veículo, ok? E lá à frente, na imagem, aparece o 30, mas o sinal cinzento com o traço, ou seja, este sinal é o de fim de 30. Quer dizer, então, que vocês têm que interpretar, como estão aqui, que a velocidade máxima permitida naquele lugar, naquela situação, era 30 km por hora. Até agora, toda a gente percebeu o que eu estou a dizer ou não? Estamos antes do sinal. Se está o fim de 30 lá à frente, quer dizer que eu antes do sinal tenho que ir no máximo a 30. E na pergunta diz, circulamos a 60 km por hora. E pergunta, a infração é grave, muito grave, leve. Então nós fazemos 30 com 20 dá 50. Leve. 50 com 20 dá 70. Está aqui. Qual é a infração? Grave. Toda a gente percebeu ou não? Sim? Pronto. Ótimo. A outra é tal e qual esta, só que a pergunta é: circulamos a 80 km por hora. E aí, obviamente, a resposta já passa a ser muito grave. Atenção, eu estou a falar nas duas perguntas que eu conheço sobre o excesso de velocidade. Faça um teste que vos vai sair. Qual é o erro? O erro normalmente é que vocês não veem este sinal. Consideram que têm casas, consideram dentro de uma localidade e consideram os 50 e já vos vai dar tudo mal. Porque não veem o sinal lá à frente. É o erro que normalmente vocês fazem. Ok? Certo? Ok. Terminando então, e agora vamos perder aqui um bocadinho, como é óbvio, eu ia apagar, mas posso fechar. Tenho então aqui a tabela das velocidades. Esta tabela eu vou simplesmente explicar-vos. Depois vou colocar a mesma no grupo do WhatsApp da turma, porque as outras turmas anteriores já têm, senão quem quiser pode-me pedir, obviamente. Okay? Portanto, basta irem nos diferentes grupos do WhatsApp e pedirem a minha tabela de velocidades, eu coloco lá também. Eu vou inserir principalmente na da turma, ok? Que está a informação. Depois, se alguém quiser, pode-me pedir à vontade que eu coloco lá. Ok? Eu vou explicar como é, porque está aqui tudo explicado como é que eu construo a tabela, como é que eu construí, como é que nós construímos a tabela, ok? Tudo aqui explicado, mas eu vou explicar pormenor por menor para vocês fazerem isto. E o meu conselho é simples, é pegarem depois numa folha branca e mentalmente começarem a construir. Eu fiz assim. Na fila de cima, nós colocamos os diferentes meios rodoviários, os diferentes vias. A tal situação que nós falámos há bocado, com o acrescentar aqui desta zona aqui, que é a tal zona de coexistência. Portanto, reparem, em cima, por esta ordem, vocês metem zona de coexistência, localidade, fora de uma localidade, e não se esqueçam que tem a ver com ICs, IPs
estradas nacionais, mesma história, ok? Portanto, fora da localidade estão englobadas estas vias. Depois, via reservada a automóveis e motociclos. E, por último, autoestrada. E depois, essencial fazerem isto que eu também fiz, que é, nesta coluna aqui, eu coloquei apenas e só os automóveis, ligeiros, pesados, automóveis, só os automóveis, e tem que colocá-lo por esta ordem, tem de os colocar por esta ordem. Ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. E em baixo, quando eles atrelam reboque, e sempre da mesma ordem. Primeiro sempre o ligeiro de passageiros com reboque, o ligeiro de mercadorias com reboque, o pesado de passageiros com reboque e o pesado de mercadorias com reboque. Basicamente eu estou-vos a dizer isto. A vossa folha branca, ok? Vocês metem coexistência dentro de uma localidade, fora de uma localidade, via reservada a automóveis e motociclos e AE, que é a autoestrada. Depois, ligeiro de passageiros, ligeiro de mercadorias, pesado de passageiros, pesado de mercadorias. Ligeiro de passageiros com reboque, ligeiro de mercadorias com reboque, pesado de passageiros com reboque e pesado de mercadorias com reboque. Ok? E depois, vamos aqui outra vez e reparem. Zona de coexistência, sai lá, pergunta qual é a velocidade máxima, não tem nada que enganar. É 20 para todos. Nada que enganar. Zona onde coexiste ao mesmo tempo, circulam ao mesmo tempo pessoas e veículos, onde as pessoas têm prioridade, inclusive podem fazer joguinhos, sendo que a velocidade máxima limitada para qualquer veículo que circule lá é de 20 km por hora. Não tem nada que enganar. Depois reparem, dentro de uma localidade, lembrem-se do mínimo que nós temos que saber. O mínimo que nós temos que saber é sempre a coluna de cima. Foi aquilo que eu vos disse. O tal 20, 50, 90, 100, 120. Já vamos continuar. Mas reparem, dentro de uma localidade, o que é que acontece? Nos automóveis, todos são 50. Exceto o de baixo de vez. Qual é o de baixo de vez? Pesado de mercadorias com reboque, que é 40. E está aqui a indicação. O único veículo automóvel que devia ter ali. Ali diz veículo, devia ser o único automóvel pode circular, ok, a 40. Depois reparem numa coisa. Fora de uma localidade, só a coluna de cima é 90, os outros 3 é 80. E reparem, se a pergunta for fora de uma localidade e disser que o automóvel atrela reboque, é para todos 70. Está aqui. Depois, via reservada. O que é que aconteceu em Portugal em 1998? A Expo. Então, o que é que eu estou-vos a dizer para vocês fazerem? Vamos aqui à nossa tabelinha. Podemos aplicar a Expo 98 nas vias reservadas para os automóveis. Então fazemos 1998 e fica 100, 90, 90, 80. E também podemos aplicar a Expo 98 nas autoestradas para os automóveis que atrelam reboque. Ou seja, aqui, 1998. 100, 90, 90, 80. Vejam a facilidade que é decorar a autoestrada. Sabendo a primeira, é sempre menos 10.
Ou seja, 120, 110, 100, 90. Estão a encaixar o que eu estou a dizer ou não? Da mais complicada é este aqui. Muito mais, porque não sei, não me perguntem, porque eu ando aqui há tantos anos e ainda não consegui encontrar uma explicação. Reparem que eles põem um pesado de passageiros com reboque a poder circular a mais velocidade do que um ligeiro de passageiros com reboque e um ligeiro de mercadorias com reboque. Não me perguntem porquê. Há alunos que me dizem, ó Bruno, por ser diferente, é que uma pessoa acaba por decorar mais depressa. E eu, olha, whatever. É a única que eu acho que é mais complicada para vocês chegarem lá. Já agora, como vocês estão a ver aqui, tem aqui as explicações todas. Mas vocês dizem, mas vocês agora perguntam, ó Bruno, mas aqui só falaste nos automóveis. Ok, agora vou tentar limpar isto tudo. Isto acho que havia aqui uma coisa qualquer que eu carregava e isto limpava tudo de uma vez. Mas pronto, não sei o que é que se passa. Ok. Mas o que eu estava a dizer, vocês, Bruno, mas agora mas não há só esses veículos. Os outros veículos, os motociclos. E então, eu criei, por isso é que vocês, partindo daqui, partindo desta, vocês conseguem chegar às outras facilmente também. Porquê? Porque os que vos faltam, excetuando só aqueles que podem circular dentro e fora de uma localidade, já vamos falar neles, que é esta tabelinha que está aqui escondida aqui embaixo. Os outros, que vão poder também andar naquelas vias todas que vocês têm lá em cima, certo? Vão ter velocidades iguais a alguns que já estão em cima. Ou seja, quando falam em motociclos com mais de 50 cilindrada, sendo motociclos simples, ou seja, sendo motociclos de duas rodas, não diz triciclos, não diz quadriciclos, é motociclos com mais de 50 centímetros cúbicos, é igual ao ligeiro de passageiros, ou seja, é a de cima de vez. Se a pergunta for qual é a velocidade máxima para este motociclo na via X, ok, é um motociclo, tem mais de 50 centímetros cúbicos, é de duas rodas, é igual ao ligeiro de passageiros, é os 20, 50, 90, 100, 120, é de cima de vez. E tal, mas a pergunta diz triciclos. Triciclos é igual ao pesado de passageiros. Então vocês veem aqui, é um triciclo, é igual ao pesado de passageiros. Sai muitas vezes, por exemplo, o triciclo na autoestrada. Atenção, quando me perguntam velocidades, eu próprio, às vezes faço isto. Ok? Autoestrada, 120, 110, 100. Estão a perceber? E atenção, quanto tempo é que vocês demoram a fazer um teste, em média? Em média. 15 minutos? Já estou a ser... Um teste, 30 perguntas. 25? Em média, normalmente vocês demoram 12, 13 minutos. Sabem que tem 30 minutos. Às vezes, o tempo que vocês estão lá a olhar para o teto, que às vezes lembram-se de começar lá, é que vos fazem muitas asneiras. Andam para trás e para a frente no teste e arranjam a fazer asneiras. Vocês não imaginam a quantidade de alunos, depois de terminar o exame, põem-se para lá a mexer e reprovam para andarem lá a mexer. Ok? E o que eu quero dizer com isto é, primeiro, só mexem ou só mudem uma resposta se tiverem a certeza do que estão a fazer. Mas o que eu queria mesmo dizer com isto é, vocês vão ter tempo, neste tipo de questões, vocês pensarem mais um bocadinho. Não tentem ir logo, pá! Olha, normalmente há sempre uma que diz, 120 para todos, 100 para todos. Normalmente está errada, como é óbvio. Ok? A não ser que diga 20 para todos na zona de coexistência. Por exemplo. Mas também já há mais ratoeiras. Deixem-me só terminar isto. Depois,
Se a pergunta for motociclos com carro, que é aqueles que têm o sidecar, aquela cestinha de lado, é igual ao ligeiro de passageiros com reboque. E se a pergunta for máquina industrial com matrícula, é a coluna de baixo, porque é igual ao pesado de mercadorias com reboque. Ou seja, é esta coluna aqui. Vocês têm aqui tudo. Faltando-nos agora, e pronto, e normalmente esta acabam por vocês demorar mais um bocadinho, ok? Também a perceberem, ou seja, a decorarem. E reparem, nas perguntas, regra geral, exceto uma ou outra que eu já vou explicar e vou-vos preparar para elas, não pode haver dúvidas, vocês não podem apresentar uma dúvida de uma velocidade crucial. Oh, Bruno, porque é que não é aquela e porque é aquela? É aquela, é o que eles dizem. Portanto, não há muitas dúvidas. Agora, há uma outra pergunta que eu já vou-vos explicar o porquê. Portanto, não se esqueçam disto que eu vou dizer agora. Ou seja, primeiro falarmos nisso e depois vamos falar nessas perguntas. Os veículos que só podem andar numa zona de coexistência, numa zona de coexistência, sim, podem andar todos, exceto se tiver lá o sinal de proibição, que às vezes acontece. Localidade, fora de localidade. Portanto, só podem circular dentro e fora de uma localidade. Os motociclos até 50, 40, 60. 40 dentro, 60 fora. Os quadriciclos, que é os papa-reformas, e ciclomotores, 40, 45. 40 dentro, 45 fora. Veículos agrícolas, neste caso tratores agrícolas, 30 dentro, 40 fora. Máquinas agrícolas, trator-carros, 20, 20. E esta já não existe, porque agora todos os veículos a motor têm que ter matrícula. Portanto, isto já não existe. Mas se vos sair, não devia de sair, mas se sair é 30. Máquinas industriais sem matrícula. Já agora, comboio turístico, velocidade máxima 25 km por hora. Só para terminarmos então. Atenção, que eles às vezes fazem batota, entre aspas. O que é isto da batota? A pergunta que fazem é: a que velocidade o veículo X pode circular? Reparem, imaginem, automóvel ligeiro com reboque, fora de uma localidade. Fora de uma localidade, ok? Ligeiro de passageiros com reboque, fora de uma localidade. 70. Resposta A. 60. Resposta B. 75. Ou 80. Resposta C. 90. E vocês dizem assim. O que é que vocês normalmente dizem? Bruno, não tenho nenhuma resposta certa porque eu sei que é 70. Certo ou errado? Mas reparem numa coisa. Eles não te estão a perguntar qual é a velocidade máxima que o veículo pode circular. Eles estão a perguntar a que velocidade é que aquele veículo pode circular. Então, se ele pode ir até aos 70, quer dizer que ele pode circular do 0 aos 70. Qual é a resposta certa? Exatamente. Porque eles perguntam a que velocidade pode circular. Ele pode ir a 10, pode ir a 20, pode ir a 30, pode ir a 60, pode ir a 70. Não pode ir acima dos 70. Estão a perceber aquilo que eu estou a dizer? Sim ou não? Ok. Para terminarmos então, locais onde a velocidade deve ser especialmente moderada.
Aproximação de passagens assinalada para a travessia de peões, velocípedes. Aproximação de escolas, hospitais, creches, lares. Dentro das localidades, sempre que nos aproximamos de aglomerado de pessoas, nas descidas de acentuada inclinação, curvas, cruzamentos, entroncamentos, retundas, lombas e outros locais de visibilidade reduzida, nas pontes, túneis e passagens de nível, nos locais sinalizados com sinais de perigo, nas partes da via ou nos troços de via que estão em mau estado, com buracos, com areia, molhados, enlameados, sempre que exista grande intensidade de trânsito e nas vias de abrandamento. Portanto, estes são os locais todos onde nós somos obrigados a moderar a nossa velocidade. Não se esqueçam, os condutores não devem também transitar em marcha cuja sua lentidão, ou seja, devagar demais, cause injustificadamente embaraço para os restantes utentes da via. Entendido isto? Certo? Muito bem. Vou só dar a segunda palavra-chave e vamos então entrar na Drivebox e individualizar testes temáticos para quem está aí como convidado, se quiser fazer um teste, ok? E, se calhar, no máximo, se calhar até 10 perguntas, porque também já passa das 20 para também não vos atrasar. Vou dar a segunda palavra-chave. Quem está em formação faz como quiser, pode acompanhar-me na Drivebox, como pode já ir fazer testes de treino e finalizar a aula, fazer a avaliação da aula. Segunda palavra-chave, número 47. 47. 47. Ok? Pronto. Em termos formativos está. O que eu vou fazer agora simplesmente é partilhar novamente a minha tela. Vou entrar na Drivebox e vamos tentar responder agora a pelo menos 10 perguntinhas, ok? Ajudem-me só, se já está, quem está aí, se me puder ajudar, se já estão a conseguir ver aí, que eu agora ainda não entrei aqui no meu telemóvel. Deixa-me ver se isto entra agora outra vez. Ok, por isto aqui de lá. Estão a ver, certo? Quando diz Drivebox? Sim, ajudem-me aí. Ok, obrigado. Portanto, como eu disse, esta é a versão convidado. Vosso mail e a password de registro que receberam após fazer o registro gratuito. Entramos, aceitar, teste temático, tema 1 e selecionamos então o veículos que efetuam e velocidades. Começar, pronto, e agora espero pelas vossas perguntas e pela vossa colaboração, por favor. Os condutores dos veículos prioritários podem deixar de observar as regras e os sinais de trânsito. Sim, quando a missão o exigir, ou sim sempre. A ou B? Exatamente. Quando circulam e assinalam adequadamente a sua marcha. Nas vias que se encontram em mau estado de conservação ou que ofereçam precárias condições de aderência, estou obrigado a moderar a velocidade. Não, o Código da Estrada não me obriga. Sim, exceto nas vias em mau estado de conservação.
sim, o Código da Estrada obriga-me a moderar especialmente a velocidade. Esta também é fácil. Ainda agora acabámos de falar nisso. Sim, somos obrigados a moderar a nossa velocidade. Regra geral, qualquer motociclo pode circular dentro das localidades à velocidade de... Será? É 50? Toda a gente responde 50? Quem dá mais? Regra geral, não é? Também fala regra geral. Já vamos ver. Quando sou ultrapassado em autoestrada, a velocidade do meu veículo deve aumentar, deve diminuir ou não deve ser alterado. É claro que diretamente isto é falado na manobra de ultrapassagem. Quando estamos a ser ultrapassados, nós não podemos o quê? Aumentar, porque nós temos que ajudar o outro, entre aspas. Então eles dizem que quando estamos a ser ultrapassados, não devemos alterar a nossa velocidade. Porque eles dizem manter. Ok? Diminuir, se necessário. Por isso é que se diz não deve ser alterada. Porque aumentar é que não podemos. Entendido? Fixe? Ok, ótimo. Como deve ser assinalada a marcha de urgência de veículos que não estejam equipados com avisadores sonores e luminosos especiais? Durante o dia ou noite, os condutores devem utilizar alternadamente os máximos com os médios ou repetidamente os sinais sonoros. Durante o dia ou noite, os condutores devem utilizar repetidamente os sinais sonoros, utilizando alternadamente os máximos com os médios, ou durante o dia, utilizando respectivamente, ou repetidamente, desculpem, os sinais sonoros. Toda a gente concorda com o Gabriel? Ou Inês, eu não sei, eu acho que sim, já deve ter respondido a esta. Exatamente. É a C, porque, lá está, máximos com médios durante a noite, durante o dia, sinais sonoros. Atenção, vocês viram que não saiu nenhuma que ainda não falássemos, não é? São considerados veículos prioritários todos os veículos exatamente, que transitem em missão urgente de socorro e assinalem a sua marcha. Qual a velocidade máxima permitida para a via de trânsito em que vão entrar? Qual é a via? Que via de trânsito é que eu vou entrar? Como é que se chama esta via? Exatamente, via reservada. Qual é a velocidade máxima? Vamos à coluna de cima e pensamos 50, 90, 100, 120. Certo? Dentro de uma localidade, fora de uma localidade, via reservada e autoestrada. É A porque é 100 km por hora. Porque é via reservada. Se fosse autoestrada, a resposta certa era 120. Entendido? Capisca? No local em que me encontro, devo circular a velocidade moderada. Não, o sinal indica-me a proximidade de um hotel. Não, sim. Qual é o sinal? Este sinal é de quê? É de
classe é de Inês. Isso é o nome. É de informação. Ok? Que indica... Exato, ok, pronto. Que, qual é o nome dele? Ou indica o quê? Proximidade de um hospital. O que é que se deve fazer perto de um hospital? O que é que nós dissemos? Evitar fazer ruídos e circular a velocidade moderada. No local em que me encontro, devo circular a velocidade moderada? Sim. 9. O condutor do veículo dos bombeiros não tem o dever de ceder a passagem, tem o dever de ceder a passagem ou tem o dever de parar. Esta também já fizemos há bocado. Tem o dever de ceder-me a passagem. Atenção, que há uma pergunta parecida com esta, em que o veículo dos bombeiros está a assinalar a marcha de urgência. Ok. Tem tudo igual ao que está aqui, só que não tem o sinal de autoestrada. E aqui do lado direito, onde está o rato agora, o meu cursor do rato, tem tipo um painelzinho a dizer N qualquer coisa. A dizer que vocês estão numa estrada nacional. Do resto é tudo igual. Só não tem o sinal de autoestrada. Tem o veículo prioritário, ou seja, o veículo dos bombeiros é um veículo prioritário porque está a assinalar a marcha de urgência. E aqui em cima do rail aparece nacional, tem um N, qualquer coisa. Quer dizer que estamos a circular numa estrada nacional. E alguns de vocês, Bruno, isto é uma autoestrada? Eles na autoestrada. E eu disse, não, isso é uma estrada nacional. Ou seja, se for uma estrada nacional, eles assinalam a marcha de urgência e passam a ser eles a ter. É esta imagem tirada de mais atrás. E eles cortaram o sinal de autoestrada. Perceberam o que eu estou a dizer? Lembrei-me agora desta pergunta que vocês caem. Atenção, a imagem é praticamente a mesma. Mas está lá. Se você... Até parece a matrícula do pesado. A cena do nacional parece tipo, está mesmo na direção da traseira do veículo pesado. Façam. Que você... Vai-vos sair a pergunta. Se vocês fizerem teste, a pergunta vai-vos sair. Quase todos caem, Gabriel. Por isso é que eu digo, tirem dúvidas. Têm dúvidas, façam, tirem as dúvidas. Mais esta. Nas vias, fora das localidades, os automóveis ligeiros podem atingir a velocidade de 90. Portanto, fora de uma localidade, quais é os únicos automóveis ligeiros que podem ir aos 90? Pensa bem, Gabriel. Quem dá mais? Esta, se fosse a B, estávamos a englobar os de mercadorias. E os de mercadorias é 80, não é 90. Portanto, não podia ser a B por causa disso. Todos os automóveis, não pode ser. Porque os pesados não é 90 de certeza. Ok? Entre o ligeiro de passageiros e o ligeiro de mercadorias, um é 90, o outro é 80. Portanto, também não podia ser a B. Só podia ser a A. Inês, acompanhaste? Pessoal, tudo ok? Ora bem, vamos ver então este. Está tudo bem. Se não erramos nenhuma. Se calhar... Qual é que nós erramos? Lembram-se de eu vos ter dito? Porquê é que erramos esta? Por exemplo, se eu disser todos os automóveis dentro de uma localidade podem andar a 50, o que é que vocês respondem? Porquê? Porque há um... Reparem, não há motociclos que só podem andar a 40? Perceberam o que eu disse ou não?
Entendido agora? Porque, regra geral, quando um motociclo, qualquer motociclo, não pode andar a 50, porque há uns, que é os que têm menos de 50, só podem ir até aos 40. Ou seja, todos podem andar a 40. Todos. Há uns que ainda podem ir até aos 50, mas não são todos. Entendido ou não? Ok? Pronto. Isso também era para não acertarmos todas. Aliás, eu fui dando pistas e antes de terminar, falei logo, não é? Ok ou não? Pessoal, mais uma vez, obrigado por terem estado aí. Já vou levar nas costas. Vou só aqui terminar a sessão para pôr ali tudo direitinho. Pessoal que está em informação, não se esqueçam de fazer testes de treino, dúvidas, grupo do WhatsApp, inserir as palavras-chave, fazerem a avaliação. Bom fim de semana para todos. Segunda-feira, cá estamos novamente. Direto. A previsão é próxima quinta-feira, sendo que na sexta e no sábado inicia uma turma nova, portanto, possivelmente vai haver diretos na sexta, ao fim da tarde, e no sábado de manhã, para o início da nova turma. Ok? Certo, pessoal? A vocês que estão em informação, obviamente eu vou-vos agora acompanhar até ao final da formação. Portanto, vou estar sempre com vocês, segundas, terças e quintas, até a aula 17, até terminar a vossa formação. Isto, obviamente, referente à turma de junho. Sexta-feira, dia 5, inicia a turma de julho. Estão todos bem-vindos. Pessoal, obrigado por estarem aí, mais uma vez. Bom fim de semana para vocês. Obrigado por tudo.